Eu gostaria de falar a respeito da aliança política entre católicos e evangélicos. Eu sou da posição firme e determinada que não é possível nós contribuirmos para o bem do nosso país sem uma aliança sólida, forte, entre os católicos e os evangélicos no campo político. Mas eu vejo que em todos os lugares e de todos os lados existem pessoas de forma irresponsável trabalhando contra essa aliança política. Por que é que eles são tão contrários a essa aliança política e por que é que ela é tão necessária? Bom, vamos então por partes. Comecemos com uma definição de política. Os papas recentes, João Paulo II, Bento XVI, inclusive numa audiência de quarta-feira, o próprio Papa Francisco recordou uma frase importantíssima. A política é uma elevada forma de caridade. Mas como é possível que a política seja caridade, quando na nossa cabeça política é oportunismo? Bom, o fato é que a política é um esforço, um trabalho sistemático em prol do bem comum. Ora, não é possível nós trabalharmos pelo bem comum sem que eu renuncie a algo. E é isto que faz com que a política seja uma caridade. A política é caridade porque eu preciso renunciar a algo, renunciar ao meu projeto de vida, renunciar às minhas vontades, caprichos e veleidades para trabalhar pelo bem comum. Ora, se a política, na sua própria definição, comporta uma renúncia, então uma aliança política é também uma renúncia. E em que consiste essa renúncia? Consiste no fato de nós deixarmos de lado aquilo que nos divide para lutarmos juntos pelo bem comum. Qual é a situação que nós vivemos hoje, não somente no país, mas no Ocidente? Nós vemos uma situação em que uma ideologia internacional, bem financiada, determinada, está cooptando milhares de pessoas para trabalhar na destruição do patrimônio moral do Ocidente. O que é o patrimônio moral? É a moralidade que nós poderíamos dar o nome de judaico-cristã, em cima da qual o mundo, tal qual nós o conhecemos hoje no Ocidente, foi fundado. Nós temos uma longa história de 2.000 anos, e se considerarmos o patrimônio judaico, poderíamos aumentar mais do que 2.000 anos, 3.000 anos, em que um patrimônio moral foi sendo colocado e isso fermentou e gerou aquilo que nós conhecemos como Ocidente. Este patrimônio moral é que proporcionou o crescimento das ciências, o desenvolvimento tecnológico, a civilização tal qual nós a conhecemos hoje. No entanto, um bando de acelerados colocou na cabeça que a moral judaico-cristã só fez desgraça. Então nós temos que acabar com ela. E acabando com a moral judaico-cristã, acabar também junto com esta instituição pérfida chamada família. Eles estão determinados em fazer isso. Eles querem fazer isto. É evidente que, como eles sabem que a maior parte da população é a favor da família e a favor da moral judaico-cristã, eles usam jogos linguísticos para usar a própria moral cristã para nos colocar uns contra os outros e nos destruirmos. Nós precisamos estar atentos com relação a isso. Então, é aí que nós precisamos nos unir. Uma coalizão. Uma coalizão não quer dizer que eu, católico, estou de acordo em tudo com um protestante. Não, mas uma coalizão quer dizer que eu preciso compreender, e é urgente que nós façamos isto, que os católicos, os evangélicos, os espíritas, os judeus, todos nós fazemos parte de uma civilização fundada na moralidade judaico-cristã que, neste fundamento, construiu o mundo tal qual nós o conhecemos. Nós precisamos nos unir para que isso não seja destruído, para preservar, para conservar este patrimônio. Portanto, nesse sentido, somos sim conservadores. Estamos querendo conservar o patrimônio. Agora, é evidente que
na nossa prática religiosa do dia a dia, não estou falando de política, estou falando de prática religiosa, todo católico, todo bom católico quer ser missionário e irá trabalhar para converter as pessoas, inclusive os protestantes. Assim como na prática religiosa dos evangélicos, eles serão missionários e irão trabalhar para converter as pessoas, inclusive católicos. Isso significa que, para um bom católico, um protestante é um herege. E para um protestante convicto e fervoroso, um católico é um idólatra. Agora, como sair desse impasse? É nós lembrarmos que isto é a prática religiosa. Esta é a realidade que nós vivemos enquanto missionariedade religiosa e exatamente um Estado laico, onde há liberdade religiosa, permite que as pessoas trabalhem para a conversão, né, da população. Isso é muito tranquilo. Ninguém está querendo questionar isto. Nós não precisamos altercar acusações uns contra os outros, começar a procurar no arquivo morto alguma declaração de pastor, de padre, para nos jogarmos uns contra os outros e impedir esta aliança. Não. Para nós é algo tranquilo. Ou seja, nós católicos e os evangélicos estamos perfeitamente de acordo que neste campo não tem acordo. Ou seja, não tem acordo. Você não precisa, você, pastor protestante, para fazer uma aliança política comigo, padre católico, não precisa virar católico. Nós estamos de acordo que neste campo não tem acordo. Mas não é neste campo que nós queremos firmar um acordo. É no campo político que nós queremos firmar um acordo. E no campo político nós queremos fazer o seguinte: deixar de lado as nossas diferenças e trabalhar para o bem comum. É nesse sentido que a política é uma caridade. É assim que nós precisamos nos determinar a estarmos juntos, nos respeitar mutuamente e, nesta coalizão, lutarmos para salvar a família, para salvar patrimônio moral judaico-cristão e para salvar esta civilização que está sendo atacada por uma horda de bárbaros. Nós vemos, sim, a nova invasão dos bárbaros e nós estamos numa democracia. Nós, nesta democracia, devemos sim respeitar as minorias. Pelo amor de Deus, claro, iremos respeitar os homossexuais, iremos respeitar todo tipo de pessoa que seja minoria na sociedade. Mas o que nós não podemos tolerar é que as nossas escolas se transformem em fábricas de destruição do patrimônio moral que nós cultivamos e aceitamos como verdadeiro. Rezo e peço a Deus que nós, católicos, protestantes, todos, saibamos deixar de lado essas diferenças para trabalharmos juntos, pelo bem comum, pelas nossas famílias, antes que seja tarde demais.